câmara simples reflete a imagem invertida. Daguerre retira da câmara o vidro fosco que serve como visor e pega em seu armário no laboratório o cassete e a prova de luz, com a chapa fotográfica. Com a remoção da placa de proteção do cassete, começa a exposição da chapa fotográfica à luz. E aí, segue-se uma espera de horas e horas. De repente, porém, nuvens escuras aparecem e escondem a luz do sol. Com isso, Daguerre vê-se forçado a interromper a exposição. Ele retira a chapa fotográfica da câmara para guardá-la novamente em seu armário de produtos químicos. No dia seguinte, Daguerre volta a preparar a tomada, optando pela chapa do dia anterior, já um pouco exposta. Só para controle, ele dá uma conferida na chapa. E para surpresa sua, ela mostra o motivo que ele pretendia copiar. A imagem, pouco exposta, tornara-se visível. A única explicação era que uma substância química do armário revelou a chapa fotográfica durante a noite. Daguerre descobriu que os responsáveis pela primeira revelação de uma fotografia foram os vapores saídos de uma vasilha aberta contendo mercúrio. A revelação pelo vapor de mercúrio foi o passo decisivo. Os tempos de exposição para uma fotografia foram reduzidos a poucos minutos. Um engraxate e seu cliente são as primeiras pessoas documentadas em fotografia. Eles são um detalhe da tomada desta avenida. Daguerre partiu então para a comercialização de sua ideia. Ele conseguiu a adesão de um respeitado erudito de nome Arago, que apresentou oficialmente a daguerreotipia em uma conferência de ampla repercussão proferida na Academia de Ciências de Paris. Dificuldades financeiras, porém, obrigaram Daguerre a vender sua invenção ao Estado francês. O rei da França, então, deu-a de presente ao mundo. Mesmo não sendo mais o dono da invenção, Daguerre continuou empenhado em divulgá-la. Para isso, imprimiu um manual e enviou-o para diversas cortes da Europa com vários trípticos de suas fotografias antigas. A propaganda funcionou e Daguerre obteve excelentes retornos. Ele lucrava ainda com as câmaras que seu cunhado fabricava sob licença. Para o desenvolvimento da daguerreotipia, utilizava-se um maçarico para produzir os vapores de mercúrio. Em ateliês fotográficos podia-se mandar fazer retratos, como esses. As cópias únicas eram coloridas, depois à mão. Estimulado pelo sucesso de Daguerre, veio a público também o estudioso inglês William Henry Fox Talbot. Como mau desenhista, ele havia desenvolvido um outro processo fotográfico alguns anos antes, mas sem publicá-lo. Talbot é indiscutivelmente o inventor do processo negativo-positivo. Suas chapas fotográficas já não eram mais o original, e sim o modelo, com o qual era possível obter reproduções à vontade com a ajuda da luz do sol. Estava criada a primeira central de cópias. A evolução não parou aí. O óptico Voigtlander fabricou a primeira objetiva calculada cientificamente com uma intensidade de luz bem maior. O francês Nadar foi o primeiro a fotografar astros e estrelas, entre seus clientes a atriz Sarah Bernard e o escultor Auguste Rodin. Reservada inicialmente à camada social mais privilegiada, a fotografia não tardou a popularizar-se. O francês Diderot criou uma máquina especial que permitia tirar séries de retratos a baixo custo.
O avanço seguinte na técnica fotográfica veio com a descoberta da chapa molhada, capaz de produzir fotos com uma qualidade até então nunca vista. Mas o custo de sua produção era proporcional ao trabalho que exigia. Para um bom resultado, a chapa de colódio precisava ser molhada numa câmara escura e exposta ainda molhada. Por isso, o fotógrafo era obrigado a arrastar consigo, em reportagens externas, uma parafernália de 50 quilos de peso, que incluíam uma barraca e inúmeros produtos químicos. Também a revelação tinha de ser feita no próprio local da foto, com a chapa ainda úmida. Apesar de tantos inconvenientes, muitos aventureiros se valeram desse sistema para encher o mundo de imagens exóticas captadas através das chapas de colódio. A Kodak Caixote foi uma das primeiras câmaras para amadores. Para a troca do filme enrolado, ela ainda tinha que ser remetida à fábrica de George Eastman, que apresentou este processo em 1888. Estes são alguns dos instantâneos fixados para a posteridade. Ainda antes da virada do século surge o fotojornalismo, documentando os acontecimentos mundiais com fotos emocionantes. A Leica é um novo passo na evolução das máquinas fotográficas populares. Ela é a primeira a apresentar fotos em formato pequeno, até hoje o mais usual. Nos anos 30, a máquina fotográfica transformou-se definitivamente em artigo de consumo de massa. No final da década, a indústria química havia desenvolvido o primeiro processo praticável para as fotos coloridas. Da primeira máquina reflex de espelhos dos anos 40, segue uma linha de evolução até a câmara de feição ergonômica, repleta de eletrônica. Atualmente, modernas centrais de cópias atendem à demanda sempre crescente. Somente nesta máquina são 18 mil fotos por hora e, em nível mundial, 2 bilhões de filmes coloridos por ano. A câmara instantânea foi inventada por Edwin Land já nos anos 40. A técnica fotográfica possibilita também penetrar no corpo humano sem dores e sem intervenção cirúrgica. Também na ciência e na indústria, muita coisa seria impossível sem a técnica da reprodução fotográfica. E também aquilo que o olho humano não consegue mais captar pode ser tarefa simples para uma câmara de altíssima velocidade. Por exemplo, frações de 1/50.000 avos de segundo. 1, 2, 3, shoot. Nicely cut, cleanly cut. The bullet is just beyond the thing and there's a flare of paper in the air. Daqui para frente, a fotografia convencional e a técnica digital de computador vão caminhar cada vez mais unidas. Já hoje, fotografias convencionais podem ser digitalizadas, armazenadas em disco laser e trabalhadas à vontade. Máquinas fotográficas totalmente eletrônicas já não armazenam as imagens sobre um filme químico, mas sim em disquetes de computador. Através de rádio ou linha telefônica, elas podem ser transmitidas em questão de segundos para qualquer lugar da Terra. É, por assim dizer, a fotografia sem fio e sem a química que, naquele tempo, era grande auxiliar de pioneiros como Niepce, Daguerre e Talbot. Nenhuma criança e nenhum adolescente deve ser explorado.